Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a enorme satisfação de ter outra vez aqui no programa. Ela veio aqui no comecinho do programa e o programa agora em maio já está caminhando, graças a Deus, para o 5º ano. É a doutora Rose Marques. Doutora Rose Marques é uma pessoa muito especial. Nós já tivemos aqui conversando nos bastidores, umas histórias muito maravilhosas aqui que ela tinha para contar, e ela contou tudo isso num livro que ela lançou no final do ano passado, mais propriamente em setembro do ano passado, em 2016, e hoje ela trouxe aqui, por sinal, me deu o livro de presente, que vocês vão ver aí, o Reale vai pôr aí para nós aí na tela, o livro, né, que eu já falei para ela que ela não sai daqui sem fazer um autógrafo, uma dedicatória muito linda para mim, e ela vai contar um pouco para nós nesse programa de hoje, todo em homenagem a ela, como é que foi que ela decidiu virar dentista e como é que, além de excelente profissional, uma profissional de ponta que está sempre preocupada em se aprimorar, está sempre com as técnicas mais avançadas, ainda transformou a profissão dela em uma maneira de resgatar as pessoas socialmente. Como é que será que ela fez isso? Doutora Rose, um prazer enorme em tê-la de volta no programa. Prazer é meu, Rosilma, eu que te agradeço o convite, muito bom estar aqui contigo. E conte, que você tem muita coisa para contar. Normalmente a gente só faz a entrevista no primeiro bloco, mas eu falei, não, esse programa é todo em homenagem à doutora Rose, porque ela tem muitas histórias lindas para contar para a gente. Como é que foi essa história de você optar pela odontologia, né? E como é que você chegou nessas histórias de sucesso, que são os sorrisos de sucesso? Rosilma, minha história com a odontologia começou quando eu tinha 4 anos, né? Eu tive um problema chamado cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira é quando a criança toma leite à noite, né, e dorme com a boca com leite, né, que a mãe não higieniza a boca da criança à noite. Então, no meu caso ainda... Mama dormindo, assim? Mama dormindo. E no meu caso ainda, minha mãe tinha o hábito de colocar achocolatado, né? Então, esse chocolate com açúcar faz apodrecer os dentes. E fica aqueles caquinhos pretos, fica parecendo um carvãozinho, né? Então, eu tinha meu sorriso assim preto, né? Enquanto as outras crianças tinham um sorriso branco, eu tinha um sorriso preto. E outra coisa que dá cárie de mamadeira também é o próprio leite materno, né? Por causa da lactose, que vira um açúcar. Então, mesmo a criança que mama no peito, tem que ser higienizada a boca da criança para não sofrer como eu sofri. Então, com 4 anos já apodreceu meus dentes, 5, 6. Aí, com 6 anos, um dentista extraiu esses caquinhos pretos. Aí eu fiquei com 6, em vez de eu ganhar uma janelinha, ganhei 6 janelinhas de uma vez só. Mas fiquei bastante feliz por ter aquela gengiva sadia e não ter mais aquela coisa feia. Aí nasceu o meu dente permanente. E eu fiquei super feliz porque finalmente eu tinha um dente branco. Quando ele nasceu, em seguida, eu levei um tombo de bicicleta. E esse tombo eu fraturei 80% do meu dente, sobrou 20%. Me levaram num dentista lá no interior e esse dentista, não sei de onde ele tirou isso, ele falou para minha tia, que estava comigo, que meu dente ia crescer de novo. E assim eu fiquei com 9 anos de idade, 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, esperando o dente crescer de novo. Então, assim, dente da frente? Dente da frente, esse dente. Então, eu já estava na adolescência com um buraco preto aqui. Então, eu tirava foto, assim, eu morria de vergonha, né? E isso prejudicou bastante minha autoestima, né? Que foi bastante difícil, né? E esse livro, de certa forma, foi um resgate para mim, né? E aí, quando eu ia fazer 15 anos de idade, a minha irmã, né, me levou num dentista em Bragança Paulista, um dentista chamado Caetaninho. E o Caetaninho pegou uma resina, foto, aquela luzinha azul, né, que hoje todo dentista tem, e ele reconstruiu o meu dente. Naquele momento, com 14 anos, eu virei dentista. Quando ele tinha um espelhinho e eu fiquei olhando ele fazer o trabalho. Nossa, quando ele devolveu um pedaço do meu corpo que eu tinha perdido. Então, eu sei o que meu paciente sente, né? Hoje eu sou especialista em implante e eu já senti na minha pele que é você perder um dente e essa sensação gostosa de ter seu dente de volta. E hoje você tem um sorriso maravilhoso, uma simpatia,
uma linda mulher. Então, eu contratei o Dudu Medeiros, que é um fotógrafo bem famoso aí na área odontológica, né? Que as fotos, não só a sua, maravilhosa, a capa. Ele produz fotos para vários livros de vários dentistas. Ele é uma pessoa maravilhosa. E nós marcamos, né, um estúdio, né, primeiro foram 5 pessoas, inclusive eu. Eu estava maquiada, cabelo pronto, tudo, cílios, tudo pronto. E o Dudu fotografou todos os meus pacientes. Quando chegou a minha vez de fotografar, o Dudu virou para mim e falou assim, não, eu não vou fotografar você. Os seus dentes estão horríveis. Eu falei assim, você está brincando? Ele falou assim, não. Eu falei, não, mas meus dentes são tratados, não tem nada. Ele falou, mas seus dentes são feios. Eu falei, é verdade, meus dentes são feios. Porque assim, tinha aquela marca da resina, né, que ficou, embora ele estivesse consertado, tinha sinal. Os meus laterais eram um pouco girados. A cor, como eu tomei também um remédio chamado tetraciclina, meus dentes não eram tão claros. E aí eu fui fazer um tratamento chamado lente de contato. Coloquei 12 lentes de contato. E aí meu sorriso, assim, ficou muito bonito. Quer dizer, eu acho, né? Perto do que era. E aí ficou tão bonito, ele produziu essas fotos, que aí eu tive... E aí virou capa. E aí eu pus na capa do livro, porque assim, para quem tinha o dente feio, né? Olha, hoje eu tenho um sorriso que é capa do livro. Lindíssima essa foto. Olha que lindíssima. Quer dizer, então, veja só o resgate, né? A menina que tinha vergonha de sorrir, olha só, virou uma artista lá, uma foto de artista maravilhosa. E hoje eu tenho um sorriso de sucesso, né? Exatamente. Meu próprio sorriso. E o seu próprio sorriso, é uma história muito linda. Mas você fez isso com muitas pessoas, né? Porque aqui, quantas histórias de sucesso tem aqui? 10 histórias. 10 histórias. Incluindo a minha. Então, são a minha mais 9 personagens. Mais 9 pessoas. Deixar bem claro que essas 9 pessoas são pessoas verídicas, né? Nenhuma história foi inventada, todas as histórias foram vividas, né? São vivenciais. São clientes seus. Isso. Assim, eu sempre conversei muito com o meu paciente, porque assim, no meu trabalho eu faço reabilitação, eu faço casos grandes. Embora seja um trabalho rápido, assim, que a pessoa vai só, às vezes, 2 dias ou 3 dias no meu consultório, mas ela fica bastante tempo com a gente, enquanto o protético está fazendo. Então a gente tem um tempo para conversar. E eu sempre gostei de contar minhas histórias, né? Porque assim, eu atravessei várias dificuldades para conseguir chegar até a odontologia, para conseguir me formar, né? Pagar minha faculdade. E eu sempre gostei de contar essas histórias, né? Assim, que eu improvisei um consultório dentro do quarto que eu morava numa cidade do interior de Goiás, sem estar formada. Eu comecei a trabalhar clandestinamente antes de estar formada para eu ganhar dinheiro para eu comprar meu carro, né? Então eu sempre trocava essas histórias e eu ouvia as histórias dos meus pacientes. E todo mundo falava assim, nossa, você tem que escrever um livro, né? Porque essas histórias são interessantíssimas. E todos me cobravam isso. Aí eu pensei, nossa, aos 45 anos, escrever uma biografia, eu acho que é muita presunção, porque eu acho que eu ainda tenho muito para viver, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas eu acho que eu poderia colocar, né, alguns trechos, alguns contos e também cada história bonita que eu ouvi no consultório, né, cada história de superação, porque eu admiro, né? Eu falo que esses 9 personagens são meus heróis, né? Eu admiro eles, né? E tinha muitas outras histórias, né, também, mas assim, foi assim, casual, né? Eu fui encontrando essas pessoas, encontrando na rua, reencontrando, elas foram no consultório, eu falei, olha, eu estou escrevendo um livro. Aquela história que você me contou, posso publicar? E aí foi dando tudo certo, né? E as datas foram dando certo, produzimos as fotos, e foi assim, foi um ano para fazer isso tudo, mas ficou bom. Eu fiquei e são feliz. Pessoas, eu notei pelas pessoas que eu vi as fotos, são pessoas, algumas já são idosas, né? Outras ainda não têm 60 anos, mas são pessoas todas maduras, então elas têm uma experiência de vida até de insucesso. Sim. E têm a volta por cima, né? Que é o importante. Por exemplo, tem a história do Seu Benigno. O Seu Benigno, ele vendia guarda-chuvinha de caramelo no circo. E o pai dele era o palhaço do circo e a mãe ficava na bilheteria. Hoje o Seu Benigno tem uma empresa em São Paulo, ele tem 650 funcionários, né? Ele é um grande empresário, mas tem toda a história da trajetória dele, que ele entrou no banco e ele foi crescendo de caixa, de escriturário, foi para caixa, foi para gerente geral e foi subindo, né? No Banco Banespa, hoje Santander, né? Até que ele que bolou essa questão do cheque 10 dias sem juros,
foi uma iniciativa dele. Ele que implantou isso e todos os outros bancos copiaram, né? Foi um projeto dele. Quer dizer, ele é um gênio, né? Uma pessoa extremamente... Sim, criativo, né? Que é isso que a gente precisa, né? A história dele é genial. Então, hoje ele gera emprego para 650 famílias, né? É um vencedor, né? Mas tem histórias. Tem a história da Fátima Alves, sim, da Dona Ótica. Sim. A Fátima começou como ajudante de faxina com a mãe, ela assistiu uma reunião do Tupperware, ela achou interessante, ela tinha 6 anos de idade. Olha. E com 6 anos de idade ela começou a vender Tupperware. Olha né? só. Quando ela tinha 18, ela já comprou o próprio carro. Né? Ela já era uma empresária com 6 anos. Era uma empresária, né? E ela fazia as reuniões, aí todo mundo achava bonitinho, né? Você tem também uma história que eu achei interessante, porque fala em português, já falou comigo, né? Da portuguesa que virou fazendeira. Então, essa história é minha avó. Minha avó materna, né? Minha avó Aurora. Minha avó materna também é portuguesa. Na verdade, o pai dela, que é o José Exposto, que também é o nome do meu filho, José, é uma homenagem, né? Uma referência. Exposto? Então, esse sobrenome Exposto, em Portugal, é uma marca. Eles marcam as crianças que foram expostas à rua. Então, meu bisavô foi colocado naquelas rodas. Na roda da igreja, né? Isso. Abandonava a criança lá para a igreja tomar conta. Isso, então ele foi e colocado. Eram os expostos. Então, eles batizavam e batizaram ele de José. Sei, José como não sabia Exposto. a ascendência, ficava com esse sobrenome. E, na verdade, ele veio, né, aqui para o Brasil, chegou sem informação nenhuma, analfabeto, né? E ele era muito fraco, ele era muito franzino, né? Ele era baixo. Isso, seu avô? E muito, meu bisavô. Ah, o seu bisavô. E ele batalhou muito, né? E o que ele fazia? Como ele era muito fraco, ele abanava café. Então, os outros faziam mais que ele, então ele ganhava sempre metade. Então, para compensar, enquanto os outros chegavam para trabalhar às 6 da manhã, ele começou a chegar às 2 da manhã. Então, ele dormia menos horas para produzir a mesma coisa. E isso ele passou para minha avó. E minha avó foi uma guerreira, né? Minha avó Aurora. E ela era assim, muito econômica. E ela conseguiu formar os filhos, trabalhou no açougue, né? Entendeu? Ela trabalhou no balcão de açougue até quase 70 anos de idade. No balcão do açougue. As histórias dos portugueses imigrantes para pagar de muito trabalho, a faculdade, né? dos filhos que estavam fazendo medicina, né? Então ela formou 2 filhos médicos trabalhando no balcão do açougue, né? E aí depois ela comprou fazendas, né? E deu a volta por cima. Veja só. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois do intervalo mais doutora Rose com as histórias maravilhosas de sucesso com vocês. Voltamos e agora vamos continuar com a doutora Rose e mais histórias de sucesso
Sorrisos de Sucesso. Vou fazer uma outra história bastante interessante, é do Sérgio Araújo. O Sérgio Araújo, o pai se separou da mãe, né, e ele também tinha 6 anos de idade. E a mãe começou a lavar roupa para fora, para manter a casa. E ele, para ajudar a mãe, começou a vender sabonete de porta em porta na rua, aos 6 anos. Depois ele passou a vender ovo de Páscoa, panetone, vendeu roupa, né? Depois ele começou a fazer consórcio de videocassete. E aos trancos e barrancos, com muito esforço, ele conseguiu fazer um curso técnico em contabilidade, conseguiu depois fazer faculdade de contabilidade. Ele trabalhou de contínuo, né? E aí ele entrou numa empresa de navegação. E ele trabalhava mais do que os outros. Então o chefe dele sempre prestava atenção nele, porque ele produzia mais, os outros iam embora e ele ficava trabalhando, né? E ele foi tendo ideias. Aí um dia ele comentou com o dono da empresa que ele tinha tido uma ideia. Aí o dono da empresa falou assim, não, essa sua ideia é muito boa, só que eu já estou velho, faça para você, crie para você. Foi aí que ele criou a Asia Shipping, é uma empresa de comércio exterior que trabalha principalmente com a Ásia, né, com a China, né? E o Sérgio cresceu tanto que hoje ele tem escritório em todos os continentes, né? Aqui em Santos, diretamente, acho que ele tem um escritório com 350 funcionários. Olha, né? só. Ele é de Santos mesmo, Ele Rose? é de Santos mesmo. Ele é santista. E, assim, é um vencedor, né? Assim, eu brinco, falo que ele conquistou o mundo, porque hoje ele está no mundo todo, né? E você sabe o que eu acho bacana no seu livro? Porque a gente ouve muito falar, você sabe que os americanos, eles sabem se vender muito bem. E eles vivem fazendo filmes, contando histórias sobre as pessoas de lá que têm histórias parecidas, né, que começaram do nada, vendendo de porta em porta. Né? Agora mesmo está em cartaz o filme em inglês chama The Founder, né? O filme em que conta-se a história de como teria começado o McDonald's, né? Sim. Eu ainda não assisti o filme, mas era uma lanchonetezinha despretensiosa de 2 irmãos, e aí um visionário passou por lá e copiou a ideia. E fez daquela lanchonetezinha despretensiosa o McDonald's. Quer dizer, não basta você ter o negócio, você também precisa ser um visionário, né? E eu acho interessante porque o teu livro resgata muito isso que nós aqui no Brasil e nós aqui em Santos temos muitas histórias assim, de pessoas, né? Eu mesmo, na minha família, como nós estávamos conversando antes de começar o programa, pessoas que vieram para cá, minha avó e minha bisavó e as irmãs dela vieram para cá, semi-alfabetizadas, fugindo da guerra, que lá na Europa não tinha mais o que comer, então elas vieram para cá para lavar roupa, porque antigamente não tinha máquina de lavar, então elas lavavam roupa para fora, como se diz, né? Então elas iam lá na praia, eram aquelas chácaras, aqueles sítios, né, que tinha na ponta da praia dos barões de café, como dizia aqui em Santos, pegar a roupa e depois entregava passada, lavada, não tinha lavanderia como tem hoje. E assim criaram os filhos, formar os filhos. Os filhos, tenho primos que começaram com um negócio de serraria, daqui a pouco viraram construtores e hoje vivem de renda. Que hoje nós vemos muitos empresários querendo passar cursos de como ficar rico. E aí você vê que o princípio que eles passam são o princípio dos portugueses. Nunca ser empregado, ser empreendedor, guardar dinheiro, trabalhar muito. Cada capítulo do livro começa com a foto do personagem e eu pedi para que eles selecionassem uma frase, né, que seria o segredo do sucesso. Qual o segredo do sucesso de cada um? E pedi para que cada um me contasse um trechinho do segredo do sucesso. E eu acabei colocando todos junto numa folha e li simultaneamente todos, né? É a mesma coisa. O segredo é um só, né? Qual o segredo do sucesso? Trabalhar muito, ser honesto, estudar muito, ter caráter, né? Então, assim, e a questão, assim, e todos eles, né, o segredo de todos eles foi, além de trabalhar muito, trabalhar mais do que os outros, né? Que foi o que eu fiz. Eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia, né?
Eu cheguei a sair do consultório 5 horas da manhã e voltava às 8, né? E fiz isso durante 20 anos. Nesses 20 anos eu fiz 45 mil dentes e atendi 6.700 pessoas. Então tem história aí para mais um livro, Além do 2, trabalho, 3, 4. uma coisa que também eu percebi desde que eu te conheci, você sempre preocupada em se aperfeiçoar e aprender, está sempre dominando novas técnicas, porque isso também faz a diferença, né, Rose? Nossa, a odontologia muda muito rápido, é como informática, né? Então você tem que se atualizar muito, né? E eu tenho sorte de ter muitos amigos na Alemanha, então eu estou sempre na Alemanha fazendo cursos que, assim, os alemães mudaram minha vida, aprendi muito com eles. Essa técnica mesmo das lentes de contato é uma técnica da Alemanha, que eu já tive contato com essa técnica em 1997, quando ninguém se falava nisso no Brasil. Na Alemanha já se fazia isso, né? Nós estamos conversando aqui no intervalo, eu te perguntei, qual é a durabilidade dessas lentes? 20 anos. 20 anos? 20 anos. E elas não quebram? Por exemplo, eu estava até conversando com você que eu tenho a mastigação bastante forte, então a gente mastiga, quebra. Como é que é isso no caso das lentes? A lente ela vai funcionar como o dente verdadeiro, né? Porque assim, a gente vai tirar, às vezes não precisa tirar nada, vai tirar um fio de cabelo, um desgaste mínimo, às vezes desgaste nenhum, tem pessoas que não precisam de desgaste nenhum. E nós vamos fazer um processo de reação química que vai lacrar, vai vedar essa lente com um dente. Então, é como se nós trocássemos o esmalte do dente natural da pessoa. Então, Entendi. A pessoa vai ficar com o esmalte do dente natural. Vai substituir o esmalte. Então, a durabilidade vai ser como um dente natural. O risco é um risco do dente natural. Se a pessoa tropeçar, cair e bater a boca do chão, o dente natural se quebraria. Então, a lente é possível quebrar também. Se bem que é mais difícil de quebrar. Porque ela protege mais o dente. Porque ela protege mais os dentes. Mas numa fatalidade, sei lá, num acidente de carro, numa coisa assim, é possível. Mas isso é raríssimo, né? E como é que você faz para ser tão rápido? Porque você me disse que em quanto tempo? Por exemplo, eu chego no teu consultório e digo, olha, não estou satisfeita com o meu dente, eu quero fazer lente de contato. Tem casos que a gente faz de um dia para o outro, em 24 horas, né? Mas assim, para a gente trabalhar tranquilo, eu costumo entregar em 5 dias, para fazer com muita calma. Sim. Por quê? Nós moldamos essa pessoa, isso é escaneado, vai para a tela do computador o sorriso, então o sorriso torto, o vãozinho entre os dentes, o dente muito bicudo, o dente escuro. Isso vai para a tela do computador, nós fazemos uma técnica chamada design digital do sorriso. Nós fazemos um novo sorriso digitalmente, né? E aí, tá tudo ok, ficou perfeito, a gente checa isso na boca da pessoa, faz uma técnica chamada mocap. A gente transfere essa imagem que o computador criou para a boca da pessoa, ela sorri, gostou, gostou. Aí dá um print, tem um aparelho, uma impressora 3D, que vai fabricar essa lente a partir de blocos cerâmicos. Então é em cerâmica, não é resina. Ah, entendi. Né? E aí então, são 8 produtos que a gente passa para fazer reação química, para não dar cárie, para não dar infiltração, veda, coloca. Então, a lente, assim, a gente não tem um acompanhamento ainda, né? Mas, assim, estima-se que mais de 20 Isso quando a pessoa anos. tem o dente. E quando ela não tem o dente? Aí é implante. Quando ela não tem um dente, tem uma técnica chamada carga imediata, né? Também eu pego a pessoa segunda-feira totalmente sem dente, coloco os parafusinhos de implante, que hoje demora 3 minutos cada um. Então, assim, em meia hora você faz uma boca inteira. Também moldamos, eu tenho uma equipe... Isso é fixado no osso da pessoa? No osso. São parafusinhos que parafusam... A gente faz uma tomografia para ver se a pessoa tem osso, coloca os parafusinhos, molda. Minha equipe trabalha a noite toda, eu tenho 16 funcionários, eu tenho meu próprio laboratório de prótese, então os dentes são feitos no meu consultório. E isso fica uma coisa mais personalizada, onde a pessoa pode conversar com a gente, quero mais comprido, quero mais curto, quero mais claro, quero mais escuro. Sim. Então fica uma coisa bem personalizada. De acordo com o que a pessoa quer. E eu tenho também bastante facilidade de sentir o que a pessoa quer, né? Porque eu sempre procuro me colocar no lugar do paciente para captar o desejo dele, para a gente chegar mais próximo do anseio da pessoa. Né? E que você é assim, a gente percebe por esse livro. Está aqui, está documentado que você entra na alma do paciente. Por isso que você tem sucesso. Porque eu acho que é isso, né, Rose? A capacidade do profissional de entender o seu cliente. Aliás, o Steve Jobs já dizia, o verdadeiro criativo, o gênio criativo, não é aquele que satisfaz a necessidade do cliente,
mas quando ele supera o cliente e cria um produto para uma necessidade que ele nem sabia que tinha. Então você acaba sendo insubstituível, porque você está na frente do cliente. Quando o paciente chega no meu consultório, eu sempre faço essa pergunta, né? O que você busca? O que eu posso fazer por você? Assim, o que você quer, né? Porque não é o que eu quero. Vamos ver o que essa pessoa quer, né? Às vezes a pessoa é pontual, não, eu quero resolver esse dente. Ok, nós resolvemos. Ou se não, a pessoa fala assim, não, deixa na tua mão, quero transformar, quero ficar mais bonita, quero ficar mais jovem. Aí a gente trabalha com a lente de contato. Ou às vezes, né, eu atendo bastante idoso, eu atendo bastante paciente de 80, 85 anos. O que essas pessoas querem? Elas querem comer, elas querem ter autonomia. Então a gente faz um dente bonito também, lógico, que eu acho que é importante, autoestima, beleza, mas a principal função, né, a pessoa quer função, ela quer mastigação, né? Porque as pessoas esquecem disso, porque o dente também não é só beleza, o dente ajuda na fala, ajuda na digestão. Funcionalidade, né? né? Funcionalidade. Que parece que não, mas tem muita gente idosa que desidrata e acaba morrendo de desnutrição porque não tem dente, porque o dente não é funcional, porque dói, enfim, não consegue se alimentar. Ontem eu atendi um paciente que ele está com 95 anos, era um coronel aposentado da polícia. E assim, ele está com 2 próteses que estão mutilando, tá terrível, ele está muito machucado, né? Só que agora, aos 95 anos, totalmente debilitado, ele já está com Alzheimer. Então fica difícil, né? Então, na verdade, se ele tivesse, assim, aos 85, se cuidado, hoje ele não estaria sofrendo, né? Se ele tivesse feito os também implantes. acho que depois o osso também acho que fica poroso, né? Ou não? Não acontece isso não. Não. Aqui embaixo, 99% das pessoas têm condição de fazer implante e tem osso para fazer implante. Não precisa fazer enxerto. Não precisa fazer enxerto, porque esse osso é bastante resistente. Ele não tem muito trabeculado, ele não é como um soufflé. Agora, em cima, o nosso osso é como um soufflé. Ele tem várias aí precisa lacunas. fazer, às vezes acontece, então, quando precisa fazer enxerto. Às vezes sim, às vezes não, é sorte. Sim. Já peguei paciente de 80 anos que tinha mais osso do que um paciente de 40 anos, né? E já peguei paciente de 35 anos que não tinha osso nenhum. Mas aí faz enxerto e dá para fazer? Aí faz enxerto, recoloca o osso e coloca os implantes e coloca os dentes. Só que aí demora 6 meses, né? O enxerto a gente coloca e só pode colocar os dentes 6 meses depois. Quando está tudo direitinho, quando não houve nenhuma rejeição? Nós temos 2 buraquinhos aqui que chama seio maxilar. Então, a gente abre, a anestesia local abre por dentro, abre um quadradinho nesse seio e coloca um enxerto, né? Coloca um pozinho, aguarda 6 meses, em 6 meses vai formar osso aqui dentro. E aí a gente tem como colocar os implantes. Não precisa tirar osso do outro lugar? Às vezes sim. Sim. Às vezes não. Depende, né? Tem um produto chamado Bios que às vezes substitui, às vezes não. Entendi. Trabalhando com o osso da pessoa é sempre melhor, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tira um pouquinho de osso embaixo para colocar em cima, né? Rose, olha, eu não vou deixar você ficar tanto tempo assim, que me abandonou, faz tanto tempo que não vem. Você tem histórias muito lindas para contar. Voltamos no próximo sábado, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 16. E lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E aguarde também, porque a Rose não vai me escapar mais, ela vai vir mais a miúde, porque vocês viram que ela tem muita história para contar e também é importante, né? Dicas sobre saúde bucal, porque olha, muita gente se preocupa com a plástica, porque para remoçar, mas olha, um dente, esses dentes aqui que eu vi aqui nesse livro, remoçam muito. Até lá!